A Organização Mundial de Saúde estima que há 300 milhões de pessoas de todas as idades com depressão. E hoje o SBN em Pauta recebe aqui a doutora Gabriela. Seja bem-vinda. Obrigada. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, doutora Gabriela, o que é depressão? Bom, a depressão, ela nada mais é do que a manifestação de um sofrimento psíquico no sujeito, né? Como seres individuais, cheios de subjetividade, né, que vêm da nossa concepção enquanto seres humanos, existem situações que nos afetam, que nos atingem. Então, cada pessoa tem jeitos e formas diferentes de lidar com o sofrimento do dia a dia, né? Nós sabemos que a gente sofre. Então, a depressão é a manifestação desse sofrimento psíquico, né? E daí a gente tem os sintomas que nos dizem que esse sofrimento é uma depressão. E falando de sintomas, o que contribui para que a pessoa possa adquirir a depressão ou ter a depressão? Existem pessoas que elas não dão conta de lidar com certas situações. Então, existem várias... A gente não pode dizer o que causa uma depressão, porque só o próprio sujeito pode dizer dele mesmo, daquilo que lhe atinge, daquilo que lhe atravessa, né? Então, cada um tem um motivo pelo qual se acarreta o sofrimento psíquico. Alguns é um luto, a perda de uma pessoa, ou a perda de um emprego, né? Ou situações financeiras. Então é algo muito subjetivo para falar, assim. A depressão é geralmente diagnosticada em adultos, jovens, pessoas mais velhas, mas pode dar em criança também a depressão? Sim, a gente tem casos em que existem crianças, até mesmo a partir dos 4 anos, que manifestam sintomas depressivos. 4 anos? 4 anos de idade. Mas em criança, é uma curiosidade, eu creio que de todos, em criança... Como que surge a depressão? É algo assim, porque uma criança eu acho que não tem uma preocupação excessiva, igual adultos, às vezes, geralmente é uma preocupação, algo que surgiu, um sofrimento ali na família. Mas a criança, como que surge uma depressão na criança? A criança, ela presencia situações de estresse familiares. Quando eu digo situações de estresse, estou dizendo de brigas, discussões, presenciam sofrimentos, né? Crianças que são abandonadas, crianças que cresceram em lares que não são completos, conturbados. Né? Não que um lar que seja incompleto não seja um bom lar, mas às vezes isso pode transferir para a criança e ela manifesta sintomas depressivos, né? Então, sim, uma criança pode ter sintomas depressivos e vir a ser diagnosticado com uma depressão. Quanto mais rápido a descoberta e o diagnóstico, mais rápido o tratamento. Uma curiosidade é que os idosos, eles, quando são diagnosticados com depressão, a depressão, e tratado, a depressão ela não volta. Né? A possibilidade de voltar é menor do que numa criança e num jovem, por exemplo. Quando é diagnosticado com depressão, eles tratam e geralmente volta. Mas nos idosos não. Eu creio que é uma preocupação de todos os pais, até mesmo as mães também, de saber como identificar o seu filho ou a sua filha que está com depressão. Quais são os primeiros sintomas que a gente pode estar identificando na criança? Todo comportamento incomum ele deve ser observado, né? Os pais eles conhecem as crianças, seus filhos, então eles sabem o que é comum a eles. Além dos sintomas gerais de apatia, de tristeza, né, de letargia, a falta de vontade de fazer o que antes ele fazia muito bem, a falta de vontade de brincar, a falta de vontade de ir para a escola, né? Ou até mesmo o medo de ir para a escola, a resistência, né, de ir para a escola, tudo isso deve ser verificado e pode indicar que é depressão. E nesse mesmo ambiente familiar, existe uma forma que a gente pode prevenir como pai ou como mãe, ou até mesmo em nosso ciclo de amizade também, existe uma forma de prevenir a depressão? Existe, né? Falar é sempre a melhor escolha. Falar, conversar com o filho,
né? Saber de tudo que se passa, saber do que está se passando na escola, saber do que se passa quando ele brinca com os coleguinhas ou quando ele vai na casa do vizinho. A conversa ela é sempre a melhor forma de prevenir. E a observação também do comportamento, porque não é uma coisa que vem e chega, é uma coisa que é insidiosa, que é devagar mesmo. Então, manter um diálogo com os filhos, uma relação aberta, onde o filho sabe que pode contar para o pai tudo que está ali acontecendo, é a melhor forma de prevenir, sabe? É a única forma de prevenir a depressão. Doutora Gabriela, e por exemplo, se eu tenho uma amizade nova, que eu comecei há pouco tempo, e às vezes com sensibilidade eu sinto que aquela pessoa tem um começo de depressão, que existe um começo de depressão, como eu posso estar ajudando essa pessoa? De novo na via da palavra mesmo, né? Conversar é sempre a melhor opção. Como no exemplo que você mencionou, você acabou de conhecer a pessoa. Então, indicar uma ajuda, né? É sempre bom. Ainda existe um tabu no que diz respeito a procurar um psicólogo e a procurar um psiquiatra para tratar disso, até porque muitas vezes a pessoa nega que está com depressão, né? E ela só vai cuidar disso quando os sintomas eles já estão bem avançados. Então, não há uma forma assim de ajudar, é uma forma determinada. Eu acho que vai do caso a caso, né? Do relacionamento que você tem com a pessoa, da profundidade que você tem nesse relacionamento, da intimidade que você tem de estar falando, olha, procura uma ajuda, né? Então não tem uma forma determinada, é no caso a caso mesmo. E é possível uma pessoa que é muito comunicativa, a gente conhece ou convive e não mostra nenhum sintoma de depressão, é possível essa pessoa estar com depressão e não mostrar? Sim, até porque, como eu já disse, existem pessoas que no início não aceitam e não veem os sintomas como uma depressão, né? Então, dentro do convívio social, eles acabam se mostrando um pouco mais alegres, até porque dentro de um convívio social é fácil, né? Você se mostrar alegre, você estar alegre, você interagir. Mas quando você está só, os sintomas eles são um pouco mais fortes. Então acaba que a gente se surpreende mesmo, né, com pessoas que são assim diagnosticadas com depressão que ninguém imaginava, porque ela não demonstrava. Mas não significa que os sintomas não estão aí, por exemplo, né? Porque numa mínima atitude ou no mínimo descuido, ela pode deixar esse sintoma aparecer. Por isso que é importante estar sempre atento, observando, né? E quem mais vai conseguir observar é uma pessoa que está muito próxima, que convive muito, um melhor amigo, um pai, uma mãe, um namorado, um marido. Doutora Gabriela, queria agradecer a sua presença hoje aqui no SBN em Pauta. Eu que agradeço. E queria que você pudesse estar transmitindo para todos que estão nos acompanhando qual seria a melhor forma dessa pessoa procurar melhorar ou se cuidar tendo a depressão, ou para o pai, a mãe, tentar ajudar o filho ou a filha também. O tratamento da depressão, ela é um só, assim, é acompanhamento psicoterápico e para os casos bem mais graves, o tratamento psiquiátrico com antidepressivo. Então, a melhor escolha é sempre procurar um psicólogo, é falar sobre, né? Falar sobre aquilo que está lhe atingindo, aquilo que te faz sofrer, aquilo que tem acontecido. E falar com um psicólogo é muito mais eficaz, né? Porque ele está ali para isso, para ouvir, para entender e para fazer com que a pessoa se compreenda. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente cria um pouco mais de resiliência para lidar com as situações. Então, o tratamento psicoterápico ele ajuda justamente nessa via mesmo. É que o paciente entenda o que o faz sofrer, né? E como lidar com isso, e novos caminhos para lidar com isso, para lidar com a depressão e com os problemas que estão lhe atingindo. Então, o tratamento é esse, é a melhor escolha, né? É procurar um psicólogo, procurar um profissional que vai lhe escutar, né? Que vai lhe ensinar a traçar meios de lidar com as dificuldades mesmo da vida. Muito obrigado mais uma vez. O SBN termina por aqui. Continue nos acompanhando, pois teremos vários outros assuntos a tratarmos aqui nesse quadro.